És o Alfa e Ômega, início e fim. És o Pai do Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o Pai do Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o Pai do Espírito, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Amém, meus queridos? Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do verso 6 até o verso de número 11. Nós vamos fazer a leitura e a exposição desse texto, dando prosseguimento e continuidade à nossa série de exposições da carta de Paulo aos Filipenses. E após a exposição da Escritura, nós iremos juntos participarmos do corpo e do sangue do Senhor neste culto solene. Vamos fazer a leitura do texto das Escrituras. Filipenses capítulo 2, verso 6 até o verso 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Somente até o verso de número 11, nós vamos fazer algumas aplicações desse texto para a nossa vida nesta noite. Deixa o texto aberto, que a gente vai precisar voltar a esse texto para a gente trabalhar esses versículos. Meus queridos, nós estamos trabalhando ao longo de mais de um mês, ao longo de alguns domingos, a carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida pela maior parte dos comentaristas, a carta da alegria, devido à quantidade
de palavras relacionadas ao regozijo ou alegria que Paulo usa nesta carta. Apesar de ser também uma das cartas da prisão, ou seja, a carta a qual o apóstolo escreveu quando ele estava preso, esta é uma carta que demonstra a alegria do cristão. Não depende primariamente ou objetivamente de circunstâncias na vida. O propósito de Paulo, ao escrever a carta aos Filipenses, é mostrar de forma verdadeira, uníssona, que a unidade da igreja somente é possível quando nós contemplamos a humildade de Jesus Cristo e sua disposição de servir. E é isso que nós veremos nesse momento, com esse sermão desta noite. No sermão anterior, que é o capítulo 2, verso 1 até o verso 5, a qual nós fizemos no domingo passado, o apóstolo Paulo trouxe 4 exortações para a igreja. A primeira exortação, Paulo anuncia para que a igreja tenha a mesma mente, o mesmo pensamento. Paulo também pede para que a igreja viva em unidade. Também para que a igreja não faça nada por vanglória, ou seja, uma glória que é vã. E Paulo também diz para que nós venhamos considerar os outros superior a nós mesmos. Ou seja, não levantar a nossa exaltação humana acima dos outros, mas sim servir uns aos outros em amor, considerando uns aos outros superiores a si mesmos. Então surge uma pergunta muito notável a respeito dessas diretrizes, e a pergunta é: como fazemos isso? Como isso é possível? A resposta do versículo 5 está no versículo 6 a seguir. Inclusive, no próprio versículo 5, nós temos a resposta. Como é possível ter a mesma mente? Como é possível viver em unidade? Como é possível não fazer nada por vanglória? Como é possível considerar os outros superior a você mesmo? A possibilidade, a resposta para isso está no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele está dizendo para a igreja de Filipos que é possível viver uma vida cristã de forma prática. É possível viver a vida cristã de forma verdadeira, sem nos embaraçarmos com as coisas desta vida, ao ponto de não prestarmos a Deus um culto que lhe é agradável, um culto que lhe é devido, e vivermos nossa vida cristã de forma desordeira. Paulo está anunciando aqui que é possível nós vivermos aquilo que nós pregamos, é possível nós vivermos aquilo que nós somos ensinados. Por que é possível? Porque Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso exemplo de como nós devemos viver nesse mundo para a glória de Deus e praticar todas as bases e diretrizes do Evangelho para a nossa vida e para os nossos corações. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo não apresenta uma técnica de relacionamento ou um possível coach, de relacionamento. Paulo apresenta Jesus Cristo. Os problemas são resolvidos com Jesus Cristo. Paulo não apresenta uma técnica para que eles possam usar, para que possam viver a vida cristã de forma verdadeira. Paulo entrega para eles a pessoa de Cristo. Cristo é o referencial, Cristo é o exemplo. Quando a pessoa está com problemas no ego, quando está com problemas no próprio eu, quando está com problemas em sua própria vida humana, Cristo é a solução, Cristo é a resposta, e isto é extraordinário. Paulo está respondendo às perguntas da igreja, as perguntas que surgem no seio da comunidade cristã com cristologia, com Cristo. Como eu posso ter uma nova mente?
Como eu posso fazer tudo em unidade uns com os outros? Como eu posso não viver para minha própria glória ou vanglórias? Como eu posso considerar o próximo superior a mim mesmo? Cristo é a resposta. Isto é extraordinário. A cristologia é a resposta dos problemas do nosso século. O conhecimento sobre a pessoa de Cristo, os atributos de Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, tudo que está relacionado a Cristo é a resposta para os problemas da nossa geração. E aqui nós temos do verso 6 até o verso 11, o maior tratado de cristologia do Novo Testamento. Esse texto não foi escrito para discutirmos teologia abstrata, mas para resolver conflitos internos, para resolver conflitos dentro da igreja. Porque a verdadeira teologia, ela não produz apenas debates. A verdadeira teologia, ela produz prática, ela produz piedade. Por isso que a ortodoxia, ela precisa produzir ortopraxia. Ela precisa levar-nos a praticar o evangelho e não apenas conhecê-lo. Quando Paulo escreveu esta carta aqui, a igreja de Filipos era uma igreja excelente, era uma igreja missionária, era uma igreja generosa, era uma igreja fiel ao evangelho, era uma igreja que auxiliou o apóstolo Paulo com contribuições financeiras em suas viagens missionárias. Entretanto, havia problemas muito sérios no interior da igreja. Havia problemas locais entre os irmãos da igreja de Filipos, como rivalidades e ambição. Olha o verso 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. Havia na igreja de Corinto rivalidade e ambição. E Paulo mostra que a cura para o orgulho humano não é a elevação da autoestima deles, mas contemplar a cruz de Cristo. Porque quem olha para Cristo deixa de olhar para si mesmo. Quem olha para Cristo deixa de olhar para as imperfeições que existem no próximo. Quem olha para Cristo e tem Cristo como foco principal, como objetivo de vida, deixa de olhar para as coisas que estão na sua frente e olha para quem está depois, que é Jesus Cristo. Portanto, o grande ensinamento de Paulo aqui é que é possível nós vivermos uma vida cristã em unidade a partir do momento em que nós olhamos para uma pessoa específica, e essa pessoa é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A grande doutrina aqui desse texto, portanto, é a cristologia. E esse texto é considerado provavelmente um hino cristológico, um hino cristão cantado pela igreja primitiva, pelos primeiros cristãos. Porque do verso 6 até o verso 8 nós temos a descida de Cristo, ou seja, a doutrina bíblica da encarnação de Cristo, o Cristo que se tornou carne, o Cristo que se encarnou. Depois nós temos do verso 9 até o verso 11 a subida de Cristo, ou seja, a doutrina bíblica da ascensão de Cristo. Então nós podemos dividir esse sermão em duas doutrinas fundamentais do Evangelho: a doutrina da encarnação e a doutrina da ascensão. São duas doutrinas basilares, duas doutrinas importantíssimas do Evangelho de Cristo. O Cristo que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como diz o apóstolo João. E o mesmo Cristo que ao ressuscitar foi assunto aos céus e recebeu o nome que está acima de todo nome, ao ponto de que ao seu nome se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Glorificado seja o seu nome. Primeiro ele desce, e ele desce, segundo aqui Paulo ensina, de forma voluntária.
Voluntariamente ele se encarnou. Depois Deus o exaltou soberanamente. O caminho da glória sempre passa pela cruz, porque primeiro ele desce de forma voluntária. Ele a si mesmo se humilhou e desceu até a morte, e a morte de cruz. Mas quando foi para a exaltação, diz, Deus o Pai o exaltou e o levou acima de todo nome. Ou seja, a ação voluntária de ele a si mesmo se humilhar, a si mesmo, ação voluntária, ele desce, o Pai o exalta, ou seja, o prêmio, a premiação que Cristo recebe ao se esvaziar, ao descer, ao se humilhar e estar entre nós, o prêmio é, o Pai o glorificou, o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho. Que coisa linda e maravilhosa é essa doutrina que o apóstolo Paulo mostra aqui nesse texto. E por incrível que pareça, muitas pessoas não se atentam para a riqueza de detalhes que esse texto nos mostra. Porque esse texto mostra para nós cristologia da mais alta performance. Esse texto nos mostra cristologia da mais alta tipificação. Esse texto é um dos melhores textos das Escrituras que ressalta o poder soberano de Cristo. O Cristo que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. 100% homem e 100% Deus. O Deus que se tornou pessoa. O Deus que se tornou carne. O Deus que se tornou homem e habitou entre nós. Esse é o maior exemplo de humilhação e ao mesmo tempo de humildade. Por que nós devemos viver em unidade? Por que nós devemos ter um só pensamento, pensarmos uma só coisa? É isso que Paulo está ensinando aqui, porque tem um Deus todo-poderoso que a si mesmo se encarnou, se tornou carne, se humilhou, desceu até a morte, a pior morte de todas, que é a morte de cruz, a mais terrível vergonha, que é a vergonha da cruz, e recebeu depois disso a mais alta honra, que é a exaltação, o nome que está acima de todo nome. São dois extremos aqui. O extremo da humilhação e o extremo da exaltação. Ele desceu até o ponto mais baixo da humilhação que um ser humano pode experimentar. Porque maldito é aquele que for morto na cruz. Mas ele experimentou também o ponto mais alto da exaltação que alguém pode experimentar. O nome que está acima de todo, não tem outro nome acima dele. E foi o Pai que o entregou. Isso nos leva a alguns pontos importantes aqui nesse texto, e nós vamos destacá-los até o verso 11 e já concluir esse sermão. Em primeiro lugar, Cristo abriu mão dos seus direitos por amor e não dos seus atributos. Porque quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus, mesmo sendo homem. Portanto, queridos, ele abriu mão não dos seus atributos, mas ele abriu mão dos seus direitos. Ele abriu mão dos seus privilégios. Olha comigo Paulo dizendo isso no texto, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Aqui nós temos a coeternidade, a coigualdade com o Pai. Cristo é coeterno e ele é coigual ao Pai. Ou seja, ele sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo é o próprio Deus encarnado, o Deus que se tornou carne, mas ele não achou isso como usurpação, ele não tomou isso por usurpação, ele abriu mão não desse privilégio, não desse atributo divino, mas ele abriu mão dos direitos que ele tem. Porque sendo adorado pelos anjos, ele foi cuspido pelos homens. Assentado no alto e sublime trono de glória, ele nasceu numa manjedoura simples.
sendo glorificado por toda a eternidade, pelos anjos e pelos homens, ele foi crucificado e foi morto. Isso mostra que ele abriu mão dos seus direitos divinos e não dos seus atributos divinos. Pois ele, subsistindo em forma de Deus. A palavra em forma aqui no grego é a palavra morfé. Morfé vem de morfologia. Morfologia é a forma das palavras. Morfé no grego é forma, ou seja, ele tem a mesma forma de Deus. Pois ele subsistindo, ou seja, não apenas existindo em forma, mas subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Paulo usa uma outra palavra grega muito forte aqui nesse texto, que é a palavra hyparchon no grego, que é um particípio presente, indicando a existência contínua do próprio Senhor Jesus. Paulo não diz que Cristo começou a ser Deus quando ele se encarnou, se tornando homem. Ao contrário, Paulo diz que ele continuou sendo Deus. É uma ação contínua aqui, no particípio presente aqui do grego, ou seja, ele sempre existiu como Deus. Em outra palavra muito importante Paulo usa aqui, é a palavra morfé, como eu disse, para significar aparência, forma, natureza essencial, mostrando que Cristo possui a mesma forma de Deus, a mesma natureza de Deus, o mesmo atributo de Deus, a mesma essência de Deus. Ele não parecia Deus, ele era Deus. Mas ele se torna homem. Ou seja, esse texto aqui, meus queridos, do verso 6, destrói completamente qualquer heresia que nega a divindade de Cristo. Olha como o texto é muito claro, como a luz do sol. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. A única ocorrência no Novo Testamento. A ideia não é roubar, o sentido é algo que alguém se agarra para benefício próprio. Ele não se agarrou isso para benefício próprio aqui. Cristo nunca usou sua posição divina para beneficiar-se a si mesmo. Ao contrário, ele abriu mão dos seus privilégios para que nós venhamos a ter salvação. Enquanto Adão, primeiro Adão lá no Éden, quis subir, Cristo decidiu descer. Enquanto Satanás quis ocupar o trono de Deus, Cristo deixou voluntariamente o trono e assumiu a forma humana para estar entre nós. Portanto, o orgulho faz uma pergunta: quais são os meus direitos? Mas a humildade responde: como eu posso servir a Deus? Muitas vezes nós queremos saber quais são os nossos privilégios, quais são nossos direitos, quais são aquilo que nós podemos nos beneficiar, mas a resposta diante da humildade de Cristo é: como eu posso servir a Cristo de forma mais verdadeira, de forma honesta, de forma mais bíblica e teológica? Porque Cristo, ele abriu mão dos seus direitos por amor. Não deveríamos nós também aprender a ceder em algum momento da nossa vida, isso por amor? Em segundo lugar, Paulo mostra aqui no versos 6 e 7, que Cristo esvaziou-se sem deixar a divindade. Cristo esvaziou-se sem deixar de ser Deus. O verbo principal que Paulo usa aqui é o verbo ekenosen, que vem da palavra grega askenosia ou kenosis no grego, que significa esvaziar, esvaziamento. De onde vem essa palavra kenosis? O verbo esvaziar. Para Paulo aqui, Cristo ele não esvaziou-se dos seus atributos, Cristo esvaziou-se dos seus privilégios, Cristo esvaziou-se da sua posição e assumiu uma posição de servo. Tudo isso para que eu e você sejamos salvos.
Ele não abandonou a sua divindade. O esvaziamento aconteceu pela adição da natureza humana. Cristo não deixou de ser Deus ao se tornar homem. Ele acrescentou humanidade dentro da sua divindade. João resume isso perfeitamente, dizendo que o Verbo se fez carne, o Verbo que é autoexistente, o Verbo que já existia desde a eternidade, ele se fez homem. Ele se fez carne. Cristo não abriu mão da glória visível. Cristo não abriu mão dos privilégios celestiais. Cristo não abriu mão do exercício independente dos seus atributos. Porque tendo carne e osso, ele perdoou pecados. Só Deus perdoa pecados. Tendo carne e osso, ele expulsou demônios. Tendo carne e osso, ele curou enfermos. Tendo carne e osso, ele ressuscitou em carne e osso dos mortos. Só Deus tem o poder de fazer tais coisas. Portanto, ele, quando se humilhou e se tornou como um de nós, se tornou carne, ele não abriu mão dos atributos de Deus. Ele permaneceu com seus atributos. Ele chegou a dizer para os fariseus: eu e o Pai somos apenas um, mostrando a sua divindade. Em dado momento, a Bíblia diz que os fariseus pegaram pedras para tentar matá-lo, apedrejá-lo, e a Bíblia diz que ele ocultou-se deles, ele desapareceu assim do nada e foi aparecer em outro lugar, e isso espiritualmente, sobrenaturalmente, mostrando a olhos nus a sua divindade. Além de tantos atributos, só o fato de Cristo não estar sepultado já mostra a sua divindade. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Paulo é muito claro aqui nesse texto. Antes, verso 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Isso quer dizer que ele não era servo. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança dos homens. Isso significa que ele não era semelhança dos homens, mas tornou-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Isso significa que ele não era figura humana, mas ele foi reconhecido em figura humana. Portanto, nós estamos diante da doutrina da kenosis, do esvaziamento dos seus privilégios e não dos seus atributos. Ele jamais deixou sua essência divina na encarnação. Paulo também diz em Colossenses capítulo 2, verso 9, dizendo que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo, no corpo de Cristo, habita toda a plenitude de Deus, toda a plenitude da divindade. Ou seja, o verdadeiro servo nunca vai perguntar o que eu vou perder, mas ele sempre vai perguntar o que Deus será glorificado em que eu fazer. Onde Deus será glorificado naquilo que eu faço. Porque quando Cristo se esvaziou, ele não abriu mão dos seus atributos, mas ele glorificou ao Pai, se tornando como um de nós. Em terceiro lugar, meus queridos, Cristo tornou-se verdadeiro servo. Verso 7. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Paulo novamente volta a usar o verbo grego morfê para forma de servo. Assim como Cristo verdadeiramente é Deus, ele torna-se verdadeiramente servo. Ele não fingiu servir, ele tornou-se verdadeiramente servo. Ele serviu. Jesus nasceu numa manjedoura, viveu numa carpintaria e morreu numa cruz. Marcos capítulo 10, verso 45, resume a missão de Cristo ao dizer que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor carregou a cruz como servo.
Portanto, na igreja, a liderança nunca é um privilégio diante dos homens, mas é um serviço maior. Quanto mais dado, mais é cobrado. Por que eu estou aqui na frente de vocês pregando, ensinando? Não é porque eu sou superior a alguém aqui, ou aqueles que me assistem, mas significa literalmente que eu sou um servo, eu sou o mais servo de todos, eu sou aquele que mais está servindo a todos, porque esse é o papel de Cristo, ser servo, mesmo sendo o Senhor. Mas em quarto lugar, meus queridos, Cristo não apenas assumiu a posição de servo, mas Cristo assumiu plenamente a posição de homem. Cristo assumiu a humanidade. Verso 7 ainda, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homem. Agora o Deus eterno vai se tornar uma pessoa. Agora o Deus eterno vai se tornar homem. Ele vai se tornar visível, o invisível se torna visível, ao ponto de nós olharmos para ele e enxergarmos o próprio Deus em pessoa, o próprio Deus em carne. O próprio Deus vai se tornar uma criança, o próprio Deus vai se tornar um bebê, o próprio Deus vai se tornar uma pessoa. Isto é a maior profundidade do Evangelho. Cristo assumiu plenamente a nossa humanidade. Paulo usa 3 palavras gregas importantes aqui, ainda nessa frase, ele tornando-se em semelhança de homens. Paulo usa a palavra homoioma, que significa semelhança, e Paulo usa também shimar, que significa aparência visível aqui no grego, mostrando que ele foi visivelmente aparente, ele foi visto visivelmente em semelhança de homem. Isso aqui, Paulo está ensinando isso de forma muito sucinta aqui nesse texto, de forma muito clara, aqui nesse texto, porque havia já muitas heresias desde o primeiro século que negava não apenas a divindade, mas negava a humanidade de Cristo. Havia pessoas que diziam que Cristo não era homem, havia outros que diziam que Cristo não era Deus. Mas como homem, ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele chegou a chorar em um funeral, ele chegou a cansar-se e dormir de tanto cansado que estava, ele chegou a sofrer, ele chegou a suar e suar sangue, ele chegou a ser tentado sem ter pecado, mas foi tentado pelo diabo, sem pecado, mas foi tentado. Hebreus capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, sem pecado. Somente um verdadeiro homem pode representar isso, pode representar essa humanidade. Então nós temos esses 2 pontos centrais, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, porque somente um verdadeiro Deus pode salvar a humanidade. Somente um verdadeiro Deus pode derramar o seu sangue para resgatar os homens. E aqui está a beleza da união de Cristo, que nós chamamos em teologia de união hipostática, ou seja, a união das 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Cristo é plenamente homem e Cristo é plenamente Deus. Você não pode negar a divindade e você não pode negar a humanidade de Cristo, porque somente um verdadeiro homem poderia assumir a minha culpa e somente um verdadeiro Deus poderia pagar por ela na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Essa é a beleza que Paulo ensina aqui nesse texto. Uma pessoa, 2 naturezas. Uma pessoa, 2 naturezas. A natureza humana e a natureza divina, sem se misturá-la, sem mistura, sem confusão, sem separação. Porque existem pessoas que dizem, olha, havia momentos que ele era Deus e havia momentos em que ele era homem. Não, ele sempre foi Deus e ele sempre foi homem. 100% Deus e 100% homem. Ele nasceu como homem, mas sendo verdadeiramente Deus. Não há mistura, nem confusão e nem sequer separação da união hipostática. Ele permanece Deus mesmo sendo homem.
Mas Paulo continua no verso 8, em quinto lugar, ele foi obediente até a cruz. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Paulo usa o verbo grego etapinosen no grego, que significa humilhou-se. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. A obediência de Cristo não terminou na encarnação. A obediência de Cristo foi e terminou na cruz. Ele foi até a morte e a morte de cruz. Para um judeu, a morte de cruz era maldição. Para um romano, a morte de cruz era uma vergonha. Enquanto os judeus viam algo espiritual ao olhar para a cruz, maldição, os romanos viam uma exposição pública de uma vergonha, de alguém que cometeu um crime, ao ser levado à cruz para ser condenado na pena de morte. A pena de morte era a cruz. E Cristo recebeu uma pena capital. Ele recebeu uma pena de morte. E a pena de morte era a cruz. Carregando para os judeus a maldição do pecado e carregando para os romanos a vergonha do pecado, estava Cristo na cruz. Por isso, na cruz nós encontramos três coisas. Na cruz nós encontramos a justiça de Deus, o amor de Deus e a substituição do pecador. Porque na cruz Cristo se torna o nosso fiador. Ele assume a nossa dívida e passa para o nome dele. Ele assume a nossa culpa e passa para o seu nome. Ele se torna o nosso substituto. E aqui nós falamos de uma doutrina bíblica chamada doutrina do vicariato de Cristo. Vicariato quer dizer substituto. A Cristo nos substitui na cruz. A doutrina da substituição penal. Cristo nos substitui na cruz. Porque ele morreu a nossa morte. Como diz o teólogo John Owen, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Nós encontramos não apenas o amor de Deus, quando nós olhamos para a cruz. Quem olha para a cruz e vê só o amor de Deus, não está olhando a cruz completa, mas só uma parte dela. Porque a cruz revela a justiça de Deus por causa do pecado. Porque foi necessário ele moer e matar o seu próprio filho na cruz. Abraão não matou, não sacrificou Isaque, porque um cordeiro foi substituído em seu lugar. Deus assassinou, moeu, matou o seu próprio filho na cruz, para que nós hoje tenhamos vida e vida em abundância. No sacrifício perfeito. Por isso que a cruz revela a justiça de Deus por causa do pecado, e não apenas o amor de Deus ao pecador. Muita gente tem uma visão errada da cruz, porque a cruz mostra um Deus que é justo, que foi necessário ele derramar a sua ira sobre o seu filho. Quando Jesus disse, passa de mim este cálice, ele viu que o cálice era muito pesado. Era a ira do Pai que seria derramado sobre toda a humanidade, mas que foi derramado sobre uma pessoa, o seu nome é Jesus Cristo. É por isso que nós não deixamos de pregar a cruz de Cristo. Não cessamos de anunciar a cruz de Cristo. Não pregamos um outro sermão aqui nesse púlpito, senão a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo mostra a justiça de Deus, o amor de Deus e a substituição do pecador. Cristo morreu não como mártir, ele não morreu porque ele pregou o evangelho, mas ele morreu como substituto. Ele morreu substituindo aqueles que não morreram, substituindo aqueles que não irão morrer, que a morte não tem mais poder sobre eles, que a igreja do Senhor, nós, os cristãos verdadeiros. E é por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, diz:
o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Vamos caminhar para a conclusão. Verso de número 9. Eu quero que você olhe para esse texto como uma escada. Uma escada. Pense numa escada. Uma escada que desce, mas depois você vira e tem outros degraus da mesma escada. Só que agora, degraus que sobem. A escada que desce está no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, primeiro degrau. Segundo degrau, pois ele subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. É só descendo, é humilhação. Descendo em forma de servo, humilhou-se a si mesmo, aí esvaziou-se, tornando-se em forma humana, a si mesmo se humilhou, verso 8, assumindo a forma de homem, obediente até a morte, último degrau da escada que desce. Morte de cruz. O último degrau da escada. Morte de cruz. Acabou a escada e desce. Mas tem uma outra escada ao lado dela, a escada que sobe. Primeiro degrau da escada que sobe, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que contraste belíssimo aqui nós temos nesse texto. Enquanto Paulo fala de um Deus que se esvazia, de um Deus que se torna homem, de um Deus que se torna servo, de um Deus que desce até o ponto de morrer na pior morte, que é a morte de cruz. Agora mostra o Pai o exaltando soberanamente. Paulo continua seu ensino sobre Cristo aqui, lembrando os santos da igreja de Filipos, que Cristo foi exaltado, mostrando claramente que o caminho para a exaltação está marcado pelo caminho do sofrimento. Você nunca vai subir o degrau da sua vida cristã se você não descer os degraus da humildade, os degraus da humilhação em semelhança de Cristo Jesus, que foi humilhado e depois glorificado. Depois do seu sofrimento, ele recebe a exaltação poderosa. Assim também são todos os filhos de Deus, pelo que também Deus o exaltou. Lembrando do texto que diz: aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Cristo a si mesmo se humilhou na cruz, mas quem o exaltou foi o próprio Pai, ou pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Quando você se humilha, Deus te exalta. Quando você se cala, Deus fala por você. Quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha. Isso é profundo. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Com qual propósito foi isso? Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está mostrando que o Pai o exaltou. O Pai foi do agrado do Pai moê-lo, diz Isaías. O Pai matou o seu próprio filho na cruz, mas esse mesmo Pai o exaltou soberanamente depois da cruz. Deus, o Pai, o exaltou, porque o seu sofrimento foi bem sucedido. O resultado é a salvação de todos aqueles que o Pai deu a Cristo, de todos aqueles que o Pai entregou. Não é a salvação de todas as pessoas, é a salvação de todos que foram salvos. A salvação da igreja, a salvação daqueles que o Pai o confiou, daqueles que o Pai o entregou. João capítulo 6, verso 37 até o verso 34. E para a glória do Deus Pai. João capítulo 17, versículo de número 4. Ou seja, Paulo está ensinando aqui, meus queridos, que o resultado do sacrifício de Cristo foi a salvação da igreja e também a exaltação do próprio Cristo.
O sacrifício foi tão perfeito que satisfez a justiça de Deus. Nenhum sacrifício conseguia satisfazer o alto nível de justiça que existe em Deus. Nenhum sacrifício de bodes, de touros, de bois, nenhum sacrifício de carneiros, nem de cordeiro. Mas o sacrifício de Jesus Cristo, o homem perfeito, santo, sem mácula, sem pecado, conseguiu satisfazer plenamente a justiça de Deus. Portanto, nós vamos concluir mostrando aqui que o caminho de Cristo foi a glória, a encarnação, o serviço, a humilhação, a morte e a morte de cruz. Mas o caminho para a glória de Cristo e a exaltação foi subir aos céus, porque Deus o exaltou. Aqui fala da doutrina da ascensão de Cristo. Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Isso aqui fala do grande propósito do nome de Cristo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Então ele permaneceu com a divindade e continuou com a divindade, porque agora todo o joelho se dobra em adoração a ele. Só Deus recebe adoração. Verso 11: e toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai, para todo sempre, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A palavra Senhor no grego aqui é a palavra Kyrios, e no hebraico é a palavra Adonai. Ou seja, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Adonai, para que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é Adonai, somente Jesus Cristo é o Senhor, somente Ele, o Hashem, o nome, somente Ele, para a glória de Deus Pai. Louvado seja Deus. Quais são as aplicações desse sermão para a nossa vida, meus queridos? Em primeiro lugar, Paulo está ensinando aqui para a igreja de Filipos que precisava viver em unidade, que precisava considerar os outros superiores a si mesmos. Paulo está dizendo que não existe humildade sem unidade, e não existe unidade sem humildade. Toda divisão nasce de orgulho. Toda comunhão nasce da cruz. Toda comunhão nasce da cruz. Nós podemos viver unidos como cristãos, porque Cristo se humilhou, e assim também nós fazemos. Em segundo lugar, nós aprendemos aqui que o cristão deve servir e não buscar reconhecimento. O exemplo é Cristo. Quem conhece Cristo não vive procurando aplausos. Quem conhece Cristo reconhece suas limitações, seus pecados e que estão nesse mundo, e que está nesse mundo justamente para servir assim como Cristo o fez. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a verdadeira grandeza está em descer. Quem desce com Cristo sobe com Cristo. Porque mesmo sendo Deus, ele desce em forma humana. E mesmo sendo Deus homem, o Pai o exaltou soberanamente. Depois o apóstolo Paulo mostra de forma clara que a cruz continua sendo o centro da vida cristã. Nunca superamos a cruz. Vivemos à sombra dela. Em último lugar, Paulo mostra aqui nesse texto que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda adoração é devida a Cristo. Somente Ele merece ser adorado, merece ser glorificado. Fica de pé nesta noite. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo o quão fraco nós somos. Nós clamamos a Ti nesta noite. Senhor, nós queremos nos humilhar diante da Sua palavra.
A sua palavra foi ricamente exposta aqui nesta noite, fielmente exposta nesta noite. E possamos, ó Deus, praticar esta palavra, entender o verdadeiro evangelho e praticar o verdadeiro evangelho, que é o evangelho da cruz, o evangelho do arrependimento. Ó Senhor, nós oramos neste momento e apresentamos diante de Ti as nossas vidas, os nossos corações, diante da Sua presença. Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos, ó Pai, em semelhança de Cristo, viver para a glória do Evangelho, viver para a glória do Seu nome. Que possamos, ó Deus, a partir desse sermão, praticar o Evangelho, entender que o Senhor é o nosso maior exemplo de humildade, porque aquele que a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos ajude a viver em humildade, em semelhança de Cristo, a praticar a verdade do Evangelho, a praticar toda a palavra que foi ministrada nesta noite. Que esta palavra esteja cravada em nossos corações. E que possamos, ó Pai, viver cada dia Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Eu quero orar por cada um que nos acompanha também, através das redes sociais. Que sejam alimentados, que sejam saciados pela exposição da sua palavra, pelo poder da sua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos neste momento. Oramos e apresentamos diante de Ti, para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco. Nós iremos neste momento também, Senhor, participar do corpo e do sangue do Senhor. E possamos juntos, ó Pai, mais uma vez, sermos saciados e alimentados pelo Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar pelos dois elementos, que é o corpo e o sangue de Cristo nesse momento. Senhor, nós oramos neste momento e apresentamos esses dois elementos, que são elementos naturais, o suco da uva e também o pão, que representa o sangue e também representa o teu corpo, e simbolicamente. Portanto, Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas e que possamos juntos participar deste momento solene de comunhão em sua presença e, mais uma vez, sermos edificados de forma espiritual, bíblica, em nome de Jesus. Nós oramos neste momento, te agradecemos e te louvamos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao irmão João para passar, distribuindo os dois elementos, e aguarde para que todos nós participemos juntos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Com muita alegria. Apresente a Deus a sua vida neste momento, para que juntos nós possamos participar do corpo e do sangue do Senhor neste momento. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono estás. Soberano Criador. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos ao Cristo
Cristo que venceu. Podemos de Deus morrer por mim. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Pelos cravos Graças eu te dou. graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor, Sobre o trono estás. sobre o trono está, Soberano. soberano Criador. Elevo minhas mãos. Elevo minhas mãos Ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou. mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Levante os dois elementos, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Podemos comer somente do pão que representa o corpo de Cristo neste momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes em memória de mim. Levante o cálice para cima. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Podemos beber também do cálice juntos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de mais uma vez participarmos desse momento solene, de compartilharmos o corpo e o sangue do Senhor, em memória da cruz, em memória do seu sacrifício. Obrigado porque esse sacrifício foi tão grande, tão poderoso e tão eficaz, e salvou os teus eleitos, salvou a sua igreja, salvou a nós. Nós te louvamos porque fomos justificados mediante o teu sacrifício. Obrigado pelo sangue da nova aliança. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, ainda de pé, nós já vamos encerrar nosso culto. Na próxima quarta-feira, nós temos culto ao Senhor, às 19 horas, e aos domingos nós estamos aqui novamente, dando prosseguimento e continuidade
a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito sejam sobre nós e sobre nós permaneça não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, ótima semana. Está terminado.